pecadores. Estrada das Lágrimas, lado Devor. Quando amanheceu, Neia ainda estava acordada. Levanta! Ela gritou com a voz reverberante que trouxera terror ao campo de batalha. Os pequenos choravam com o som, e ela imediatamente sentiu sua pele formigar com uma pitada de arrependimento pelo despertar assustador. Desculpe. Ela disse, castigada pelos gritos das crianças e colocando um tom menos assustador em sua voz, mas temos que nos mover, vocês têm 2 minutos para coletar água, mas depois nós vamos. Ela esperou enquanto Mutriel se aproximava, seus pequenos cascos levantando nuvens de poeira a centímetros do ar na estrada rústica. Os camponeses foram rápidos em seguir suas instruções, e Neia levantou a pequena minotaura na frente do cavalo morto-vivo, então montou ela mesma logo atrás da garotinha. Muum rapidamente chegou ao seu lado, e quando o cavalo começou a se mover, aqueles que se moviam muito lentamente nas águas, escalaram as margens e se juntaram aos seus companheiros. Você poderia ter dado mais tempo a eles. Muum sugeriu, e então perguntou, por que não fez isso? Você está preocupado? Senhor bandido queimador de cidade quebra-chifres? Neia perguntou com uma sobrancelha coberta de sangue erguida em dúvida. Isso era necessário para sobreviver. Você quer histórias orgulhosas, encontre terras prósperas, não há mais orgulho em meu país, você faz o que tem que fazer para sobreviver, ou não sobrevive. Muum resmungou para ela, mas não encontrou seu olhar severo. Neia deixou isso pairar no ar, então gesticulou com a cabeça virada para um lado, de volta para os resgatados seguintes, o mesmo aqui, qualquer tempo extra que eu der a eles, é uma chance extra que os Devor têm de possivelmente persegui-los. Eu te disse, Muum, eu não sou um deus, eu não sou o anjo de Kiril, eu sou apenas Neia Baraja, uma ótima soldada, uma ótima oradora, e sim, eu tenho um currículo impressionante de sangue, mas eu não tenho ideia do que eles vão enviar, golems? Conjuradores mágicos de grande poder? Um batalhão inteiro? Batedores que eu não consigo detectar? Mesmo se eu lutar, mesmo se eu vencer qualquer um deles, então nós estaremos jogando vidas fora aqui, vidas que eu tirei um tempo para resgatar. Correr um risco como esse para ter 2 minutos extras de tempo de bebida é imprudente ao extremo, eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Ela disse friamente enquanto pensava no toco de um homem que ela entregou às mãos de Nazarick por sua participação no desastre em Vemark. Espero que ele ainda esteja gritando, um dia, em breve, Sudaj, terei que visitá-lo. Ela pensou enquanto seu ódio corria quente em suas veias, e seu aperto se apertou o suficiente nos ossos do cavalo morto-vivo para que algumas rachaduras aparecessem. Mutriel esticou a cabeça para trás, de modo que pudesse olhar diretamente para a humana ensanguentada que a estava observando, apenas para vê-la olhando fixamente para a frente com a implacabilidade de uma estátua. Ela abaixou a cabeça e olhou para a frente, assustada brevemente. Ela assustou os assassinos da mamãe, eu quero fazer isso. Então, do seu próprio jeito, ela olhou silenciosamente para a frente até que o medo passou e seu batimento cardíaco diminuiu em seu peito. Muum caminhava silenciosamente ao lado de sua comandante, o silêncio entre eles era algo entre severo e amigável, e os camponeses atrás percebiam um pouco da tensão e instintivamente mantinham distância. E assim foi pelos próximos 3 dias, até que avistaram o fim da floresta e as terras abertas além. Toda noite ela contava a Mutriel uma história arrancada das páginas de sua vida, com nenhum deles dormindo o suficiente, e se Neia dormia, Muum se pegava imaginando quando era. Ele não viu nenhum sinal dos olhos azuis brilhantes, mas, no tempo com os camponeses, ele contou histórias sobre como a conheceu, porque ela estava na prisão, o que ela estava fazendo lá, tudo o que ele sabia. Ocasionalmente, nas longas caminhadas, os minotauros perguntavam sobre o rei feiticeiro a quem ela servia, o que sempre a deixava feliz, e por isso faziam isso com mais frequência, com um deles se aproximando para fazer uma pergunta. Deixando-a falar e então aproveitando o calor de sua voz apaixonada enquanto ela contava histórias sobre sua entrada em serviço e seu tempo na guerra contra a teocracia Slane. Às vezes ela os fazia rir, como quando falava de sua falta de jeito com a esposa antes de ficarem juntas, às vezes ela os levava às lágrimas, como com a história da morte de Gustave Montaigne, que morreu como um herói para salvar seus soldados de um inimigo impossível, enquanto estava em uma missão impossível,
ou a destruição de Wehrmacht, a ira do divino caindo sobre ela por seus muitos pecados, mas, acima de tudo, quando ela falava do período posterior da guerra, ela os mantinha paralisados com suas explicações da brutalidade que foi infligida por ambos os lados do conflito. Não vou desculpar o que fiz, vou pagar por isso, de uma forma ou de outra, porque eu estava no comando, eu era responsável pelo que aconteceu, a fraqueza era minha, e outros pagaram o preço. É por isso que a fraqueza é o pecado mais grave, ela dá origem a todos os outros, não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Seu país é um exemplo disso. Está mergulhado no mais profundo dos pecados, ele abandonou você para morrer, onde os fortes teriam o poder de agir com justiça e protegê-lo. Ou salvá-lo, ou vingá-lo, pelo menos, mas você também é culpado desse pecado. Se você fosse forte, seguraria seus filhos em casa. Não aqui no lado errado da fronteira, você deve se tornar forte, ou pode não haver outro para vir e salvá-lo da próxima vez. Ela olhou fixamente para seus ouvintes, sua poderosa voz evangelista agarrando seus medos e esperanças e apertando forte o suficiente para que nunca os soltasse. Meu país pecou, e quase morreu, eu imito a grandeza do meu Deus, mesmo que apenas como uma mera sombra, vindo atrás de vocês. Mas se vocês não ficarem fortes, onde estarão da próxima vez, se ninguém vier atrás de vocês? Ela apontou para eles para dar ênfase. Os pequenos pontos vermelhos de seus olhos pairavam como uma montanha de destruição enquanto imaginavam o próximo ataque. Você não pode ficar conosco, pelo menos por um tempo? Um camponês mais velho perguntou esperançoso. Não. Neia respondeu, balançando a cabeça com pesar. Ainda sou prisioneira e vou me entregar quando voltarmos pela fronteira. Presumo, também tem que voltar, pelo menos por um tempo, não posso ficar, mas... Ela disse otimista, entendo que um templo do meu Senhor estava sendo construído, se você enviar um pedido por um padre-professor, então sem dúvida podemos enviar pelo menos um para cada uma de suas aldeias. O treinamento marcial é parte de nossa adoração e devoção. A busca por força de todos os tipos, a melhoria de nós mesmos, guia nossas vidas. Meus instrutores fizeram um exército lendário de camponeses, imagino o que eles podem fazer com você? Ela propôs abertamente, e os deixou vagar em imaginações de vingança, sua voz potente trazendo à mente pensamentos que há muito estavam adormecidos sob o peso da desesperança. Brasas dentro dos peitos dos camponeses minotauros começaram a ganhar vida. A fronteira ficava cada vez mais próxima, e à medida que isso acontecia, eles ficavam cada vez mais felizes a cada passo. À distância, eles podiam ouvir o som do minotauro mugindo e lamentando pelos perdidos. Conforme o som ficava mais alto, pouco a pouco, um pensamento ocorreu a Neia. Ela olhou para eu quero testá-los. Como? Ele perguntou em dúvida enquanto olhava para ela de onde passava por sua montaria. Ela gesticulou para a terra aberta na frente deles. Eles clamam para que os perdidos voltem para casa, pensando que não pode ser assim. Aqui estamos nós do outro lado da fronteira, não muito longe de estarmos à vista deles. Se eles ouvirem seus entes queridos clamando em troca, desafiando as expectativas, eles reunirão a coragem necessária para cruzar, ou não? Pareceu pensativo. E se eles fizerem, ou não? Então eu saberei a extensão da pecaminosidade deles. Ela respondeu com um encolher de ombros, e olhou para Mutriel. Ela deu um tapinha no pelo da garotinha levemente. O que você acha, Mutriel? Eles virão, ou não? Eu vou te fazer uma aposta. Se eles vierem, eu vou garantir que você tenha 2 histórias hoje à noite. Se eles não vierem, você terá apenas uma, e não peça uma segunda quando eu disser para você ir dormir. Mutriel refletiu sobre isso com a intensidade que as crianças pequenas dedicam a tudo que é muito importante para elas e finalmente respondeu: certo, mas se eu tiver apenas uma, posso escolher que tipo de história. Combinado. Neia disse e colocou os braços ao redor da menina e agarrou Mutriel com força contra sua armadura, manchando seu pelo com manchas de sangue enquanto fazia isso. Neia olhou por cima do ombro para onde os camponeses caminhavam atrás. Responda aos seus gritos. Ela disse: diga a eles que você vive. O primeiro a gritar foi um macho jovem, quase adolescente, mas mais e mais se juntaram a ele, até que todo o bando mugiu e gritou, e o silêncio respondeu do outro lado da fronteira. Seus chamados sem palavras eram transportados pela brisa suave do dia de verão.
e Muum olhava esperançoso para a frente. Minuto após minuto, até que eles viram pequenos pontos distantes de minotauros reunidos como uma formação militar, ou um coro enquanto ouviam o impossível, e respondiam por sua vez, não muito longe deles, estava uma formação militar real, se Neia estivesse certa em julgar que o brilho da luz era de armas de aço. Mas ninguém cruzou a fronteira. Mubin ficou parado enquanto observava o impossível se desenrolar diante de seus olhos. Primeiro começou com ouvir o impossível, vozes de minotauros além da fronteira, pois hora após hora nos últimos dias tudo o que ele ouviu foram os lamentos dos enlutados enquanto caminhavam pela odiada estrada das lágrimas. O sol de verão estava alto no céu quando tudo isso mudou. A princípio pensou-se que fosse um engano, quando seu fragmento da patrulha, seu pequeno esquadrão, ouviu. Primeiro ele pensou que era mera imaginação, mas sentiu o pelo de seu corpo começar a se arrepiar. Um camponês próximo parou no meio do lamento e seus olhos incrédulos se encontraram. Então veio outro, e aqueles camponeses que se aproximaram da fronteira, pararam por sua vez. Um nó começou a se formar, eles se viraram e gritaram. Para aqueles distantes atrás deles, chamando-os com gestos apressados, pulando, gritando, acenando para que se aproximassem, e os nós cresceram de soldados e camponeses. E eles lamentaram em uníssono, e quando o silêncio chegou, a princípio eles se acharam coletivamente enganados por esperanças inúteis, apenas para ouvir o som fraco além deles ficar mais alto em retorno. Sem saber o que fazer, os esquadrões de soldados que formavam a companhia permaneceram com os camponeses e se formaram perto deles, mantendo suas armas em punho para o caso de ser algum tipo de truque ou armadilha. Mas ela se aproximava, e embora eles ficassem mais nervosos, entre os camponeses que estavam reunidos por perto, ocasionalmente havia aqueles que gritavam: "Eu conheço essa voz. Não pode ser." E passos hesitantes e cascos batendo começaram a aumentar em número, até que finalmente Mubin viu pontos aparecerem, e embora pequenos no início, eles cresceram. É um milagre, pelos cabelos do queixo de Kiril. Mubin sussurrou sem fôlego. Os lamentos ficaram cada vez mais altos, e os retardatários vindos de mais longe na estrada, que só agora ouviam o barulho e viam os grupos inesperados de seu povo reunidos e gritando, eles correram rapidamente para se juntar a eles e descobrir o que estava acontecendo. A notícia se espalhou descontroladamente para os retardatários, e apontando e acenando descontroladamente além da fronteira enquanto os minotauros dançavam e batiam os pés na terra de alegria, um milagre. Era um grito comum, e Mubin fez a única coisa que conseguiu pensar em fazer. São eles, aqueles dois loucos tolos, aqueles dois anjos divinos, aqueles heróis, aqueles pesadelos, o que quer que eles sejam. Ele disse ao reconhecer o cavalo morto-vivo no qual um deles cavalgava. Eles estavam ficando maiores agora, e ele sentiu como se estivesse contemplando os gigantes, os agentes de Deus. Então ele caiu de joelhos e se prostrou diante de um servo do verdadeiro divino. Vá, eles estão na sua frente, não há razão para deixá-los esperando. Neia disse, e levantando a mão no ar, ela abaixou na frente dela como se ordenasse uma investida de soldados. Eu prefiro muito mais esse tipo de investida, do que o tipo usual. Ela pensou consigo mesmo enquanto os camponeses que podiam correr, o faziam, avançando sobre a distância que os separava de seus entes queridos. Decepcionante que ninguém teve coragem de se aproximar, mas, não é surpreendente, se fraqueza fosse água, eles estariam nadando em um mar dela. Ela ponderou, e quando Muum olhou para ela, ela teve certeza de que ele estava lendo seus pensamentos. Mutriel, no entanto, viu apenas a aposta perdida. Apenas uma história. Ela fez um pequeno beicinho, e Neia acariciou o comprimento de seu focinho. Não se preocupe, farei com que seja uma boa. Ela disse docemente, e continuou dando tapinhas na cabeça da pequena minotaura, o que pareceu deixá-la feliz enquanto o cavalo pesava atrás dos resgatados, agora mais distantes. Ela observava de cima do cavalo os reencontros alegres que aconteciam, enquanto os minotauros esfregavam os focinhos, se abraçavam e jogavam os pequenos no ar para pegá-los, de uma forma que fez Neia se perguntar se era universal. Os soldados, no entanto, se comportaram de forma bem diferente ao verem os 150 camponeses colidirem com entes queridos que estavam de luto por eles. Eles viram um machado branco, a armadura impossível,
o escudo maciço de Muum e o humano com os olhos penetrantes que pareciam impecáveis como um pico de montanha, e um por um eles se prostraram. Eles mantiveram essa postura, armas dispostas na frente de mãos estendidas como se as oferecessem como um presente ou sacrifício, até o momento em que Neia e Muum se aproximaram, o ruído clip-clop dos cascos da montaria morta-viva soando vagamente como o de um minotauro. Era fácil, sem olhar, pensar que alguém estava sendo abordado por um par de campeões minotauros. Levante-se. Neia disse na voz reverberante de um evangelista. Não era um pedido, era uma ordem que Mubin estava na metade de obedecer antes de perceber. Ele olhou para a mulher demônio ensanguentada, com a adorável garota minotaura sentada na frente dela comendo alguma coisinha, e ao seu lado, um campeão minotauro tão alto que, mesmo montado, ele ainda teria que olhar para baixo para encontrá-la. Fiz o que prometi, seu povo está de volta, podem me prender agora. Neia respondeu fatalisticamente, para suspiros de horror dos camponeses resgatados e suas famílias, e suspiros de descrença dos próprios soldados, Muum instintivamente levantou seu escudo e foi para seu machado como se fosse protegê-la, assim que o portal se abriu ali perto, parando toda a ação e som em um instante. Fortaleza do Último Lar. Muanik suspirou de alívio quando o mensageiro chegou em seu escritório particular na noite após as patrulhas terem partido para a Rodovia das Lágrimas. As ordens são para queimar toda a correspondência e retornar à capital imediatamente. O minotauro vestido de marrom disse, e isso, Muanik ficou feliz em fazer. Ele abriu a gaveta, queimou tudo o que havia escrito sobre o prisioneiro humano e então rapidamente arrumou uma bolsa com o que precisaria, jogando pães e alguns pedaços de carne seca, algumas bolachas baratas de nível militar de pão achatado que eram mais duras do que os pães, mas mais compactas. Seu escritório sujo e encardido significava que até mesmo a maior parte da comida estava longe de ser limpa, mas enquanto o mensageiro vestido de marrom esperava pacientemente com os braços cruzados atrás das costas, Muanik demonstrou mais eficiência e cuidado do que havia demonstrado em anos de liderança para garantir que estaria pronto para partir em tempo hábil. Ok, estou pronto para ir. Há uma carroça para me levar de volta, ou uma carruagem? Imagino que precisem de mim rapidamente. Muanik respondeu apressadamente, e o mensageiro assentiu. Sim, temos que levá-lo para onde for mais seguro, supondo que um esteja vivo, não podemos deixá-la encontrá-lo. E então ele levou o comandante de Último Lar para a escuridão. Uma pequena carroça puxada por 2 grandes minotauros estava esperando na saída que eles pegaram, um buraco na parede que Muanik não havia consertado, que foi feito no primeiro ataque dos Devor que ele sobreviveu, quando ele ainda tinha fogo suficiente nele para revidar. Uma breve fonte de vergonha brotou em seu intestino enquanto ele usava o local de ataque como uma maneira de sair sem ser notado, e assim se salvar. Ele entrou na parte de trás da pequena carroça, e o mensageiro sentou-se em frente a ele enquanto a carroça começou a se mover quando ele bateu na frente algumas vezes. Ele tirou um odre de vinho, tomou um longo gole e então o estendeu para Muanik. Ah, coisa boa, é uma longa viagem, quer? Muanik bufou agradecido e pegou. Eles passaram a pele para frente e para trás várias vezes antes que ele percebesse que havia um problema. Toda vez que ele a pegava de volta, ela tinha o mesmo peso em sua mão de quando ele a entregou ao mensageiro. Ele não está realmente bebendo, o que? Ele começou a se perguntar enquanto sua cabeça girava, e ele caiu em uma inconsciência negra enquanto a carroça sacudia. Ele ouviu a carroça parar e o mensageiro dizer: pegue a corda, vamos amarrá-lo primeiro e faremos o resto no local. Então Muanik não ouviu mais nada. Não até que ele acordou com a luz do sol espreitando através das folhas da árvore perene. E ele se mijou de medo quando percebeu que estava além da fronteira do reino dos minotauros. Ele tentou se mover, mas suas mãos não se moviam. Ele tentou se levantar, e descobriu que seus pés estavam amarrados e presos a uma árvore grande e grossa. Seus olhos dispararam freneticamente ao redor. A carroça não estava visível, mas os empurradores estavam, e o mensageiro também. Ele estava sentado em uma pedra a alguns metros de distância, bebendo de um odre de vinho branco. Este não está contaminado. Ele disse enquanto oferecia um gole para o confuso Muanik, que agora hesitou e manteve os lábios fechados quando se aproximou com a bebida. Vá em frente,
Todos deveriam tomar uma última bebida antes de morrer. O mensageiro disse quase com simpatia. Muanik relutantemente abriu os lábios e bebeu um gole antes de ser retirado. É uma coisa boa. Agora, vamos ao motivo de você estar aqui. Você recebeu um trabalho simples, matar um maldito humano, não torná-la uma heroína, não, perdê-la de vista. Tudo o que você tinha que fazer era usá-la, deixá-la perder a vida e deixar que isso fosse o fim. Em vez disso, por causa de sua falha, Mufidelius agora tem que se preocupar com o rei feiticeiro pensando que nosso reino estava tentando assassinar sua filha enquanto ela estava sob nossos cuidados durante seu julgamento. Bem, não estávamos. Muanik retrucou. Eu venho me livrando dos problemas do reino para a família real há anos, é isso que eu ganho por isso? A voz de Muanik tinha um fogo amargo e uma pitada de pavor, quando ele viu os traficantes pegarem grandes martelos e começarem a se aproximar. Bem, sim, mas não podemos ter ninguém sabendo disso, e definitivamente não podemos ter ninguém vivo que possa dizer que a ordem veio do Alto Rei. A voz do mensageiro era coloquial e banal enquanto ele tomava outro gole de seu odre de vinho. Mas só para você saber, esta não é sua recompensa por fazer todas essas coisas pela família real, esta é sua recompensa por falhar em fazê-lo, com tanto entusiasmo que você poderia muito bem ter sido a causa de sua derrubada do poder. A recompensa do bom trabalho é mais trabalho, a recompensa do trabalho de merda é nenhum trabalho. O mensageiro respondeu e voltou para a rocha de onde tinha vindo, esticando as pernas e batendo os cascos preguiçosamente em uma pedra quebrada. Muanik se debateu em suas amarras. Foda-se. Foda-se todos vocês. Eu era leal, não pode ser isso. Não pode ser. Não pode ser isso. Não vou aceitar que acabe assim. Ele se debatia e se debatia em suas amarras. Oh, eles não vão te matar. O mensageiro respondeu, de jeito nenhum, os animais da floresta farão isso. Se você simplesmente morrer você pode ser ressuscitado, mas se sua carne e ossos forem consumidos, de modo que não sobre nada de você, bem, você sabe que tipo de predadores vivem aqui. Muanik tentou gritar enquanto os empurradores de carroça se aproximavam dele, por favor. Ele conseguiu sair, antes de sentir seu maxilar se estilhaçar, deixando apenas gritos borbulhantes, antes que o próximo golpe quebrasse seu braço esquerdo, e então o seguinte, o direito. Eles bateram em seus membros repetidamente, quebrando cada um deles várias vezes, e não pouparam suas mãos, de modo que as coisas deformadas não conseguiam nem agarrar mais nada. Ele se debateu cada vez mais violentamente, até que não conseguiu mais, e ele era um pedaço de carne quebrada, macia e dolorida. Foi então que o mensageiro se aproximou de sua forma gemendo. Enquanto ele tentava clamar por misericórdia, ele sentiu, embora não pudesse ver através dos olhos que agora estavam inchados e fechados, o toque de uma lâmina em seu estômago. Ele tentou se encolher, mas amarrado como estava, ele não conseguiu. O mensageiro, claramente um especialista em seu ofício, abriu a carne e puxou um pedaço dos intestinos de Muanik, deixando-os expostos ao ar. Ele limpou a mão no pelo de Muanik e se levantou. Você estará morto em algumas horas. Os predadores aqui são mais gentis do que nós ou os homens besta nesse sentido. Eles ouvirão seus gritos, te rasgarão, e em pouco tempo, não sobrará nada de você neste mundo, exceto a lembrança esmaecida do seu nome. Adeus. O mensageiro então estalou os dedos e apontou para a saída da floresta, deixando Muanik ainda se contorcendo onde estava. Pense, pense. Você tem que sair disso. Tem que haver um jeito. Ele gemeu e tentou abafar seus gritos, mas ouviu o rosnado por perto, seguido por outro, e outro. Não assim. Não assim. Ele pensou freneticamente e tentou soltar um rugido feroz que não tinha mais dentro de si. E então ele sentiu os dentes, e as feras da floresta árvore eterna conseguiram o que queriam, e ele mal teve tempo de implorar pela morte, antes que eles atendessem seu desejo, e Muanik morresse.